Olá, vamos aprender? Hoje nós vamos estar falando sobre o jejum, uma arma poderosíssima para todo cristão. Então eu quero trazer a você hoje, em poucos minutos, um resumo daquilo que a Bíblia fala acerca do jejum. Tá certo? Eu quero trazer algo que a Bíblia nos recomenda fazer. Tá? É claro que tem aqueles que menosprezam o jejum e tem aqueles outros que já são extremistas acerca de jejuar. Tá? Então a gente tem que ser dosado, como diz a Bíblia, nós somos luz do mundo e sal da terra. Então nesse estudo aqui eu quero trazer algo para que você muitas vezes não foi devidamente instruído acerca do jejum. Então, nesses estudos que nós vamos dar aqui, eu quero trazer algo para que você já tenha uma visão, básica daquilo que a vida cristã nos leva a fazer, a realizar para o nosso próprio bem. Então, o jejum, amados irmãos, ele é algo que é praticado há muitos e muitos tempos, por nações, tá certo? Por religiões, e sempre é algo voltado para a área espiritual ou a área medicinal. Mas o nosso enfoque aqui não é a área medicinal, nós vamos falar acerca do jejum da área espiritual, já que estamos falando aqui de algo para o nosso próprio benefício. E o jejum, amados irmãos, algumas pessoas pensam assim: eu vou jejuar, e na verdade você vai jejuar não para mudar a Deus, você vai jejuar para ter uma mudança na sua vida, para ter uma transformação na sua vida. É claro que a Bíblia nos fala acerca de algum jejum e que nós vamos estar falando nesse estudo de hoje. Então, fique com a gente aí, vá até o final desse vídeo com a gente. Eu quero convidar você a estar participando nos outros dias também, que nós vamos estar colocando outros vídeos aqui também sobre algumas doutrinas da palavra do Senhor nosso Deus. Então, fique com a gente, tá bom? Jejum. O jejum, amados irmãos, não há uma regra fixa na Bíblia sobre quando jejuar, qual tipo de jejum praticar, porque isso é algo pessoal. Mas a prática do jejum, além de ser uma recomendação bíblica, traz consigo alguns princípios que devem ser estendidos e seguidos, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos aprender hoje: a Bíblia ordena o jejum? Não, a Bíblia não ordena o jejum. Mas que é isso, pastor? Você está falando que a Bíblia não ordena o jejum? Não, a Bíblia não ordena o jejum. A Bíblia, Moisés escreveu lá em Levítico 23, verso de número 27, ele fala sobre o dia da expiação. Então, os hebreus, os judeus em si, eles jejuavam apenas um dia por ano. Um dia por ano, tá certo? E esse jejum vai ser chamado lá em Jeremias 36:6, o dia do jejum. E Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 9, ele vai falar o jejum. Então, isso era meramente realizado apenas uma vez por ano entre os judeus. Mas nós vamos ver que em todo o Velho e o Novo Testamento não há uma única ordem acerca do jejum. Então, eu não preciso jejuar. Não, também não é assim. Também não é dessa forma. Também não é dessa maneira, não é o extremismo, como eu falei no início. Porque a Bíblia não fala em jejuarmos, na ordem, não é imperativo que devemos jejuar, que a gente deve assim também deixar de lado. Já que eu falei também que o jejum é uma ordem poderosa para todo cristão. Então nós precisamos, até porque mesmo Jesus, lá em Mateus 6, 16, 18, ele vai dizer, deixa eu ler aqui para você: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. E em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. Preste atenção nessa parte: ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, o que Jesus está falando aqui acerca da prática do jejum? Ele não está anulando a prática do jejum do Velho Testamento. Ele está aprimorando agora a prática, porque até mesmo eles foram indagados, Jesus foi indagado pelos discípulos de João acerca do jejum, porque eles indagaram a Jesus
porque os seus discípulos não jejuaram. E Jesus vai falar acerca disso. Enquanto o noivo está com eles, eles não precisam, mas Jesus sempre incentivava a prática do jejum. E muitas vezes Jesus ele era forçado a jejuar, porque devido à multidão que estava à volta dele, o povo que estava ali, ele não tinha tempo para poder comer. Então praticamente era um jejum forçado, tá certo? Então, apesar de tudo isso aqui nós estamos vendo, embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele espera de nós essa prática. Ele nos instruiu até a motivação correta deve ter a jejuar, se tem de jejuar. E quando disse ao Pai, recompensará a atitude correta de jejum, então ele está falando, há uma recompensa. Quando você jejua, há uma recompensa, porque o Pai, que está em secreto, ele te vê você jejuando. Ele não está falando que é como os fariseus, que querem mostrar aos homens o que eles estão fazendo. Jesus está falando que o teu Pai em secreto, ele vai te recompensar. Então a gente pode dar até um exemplo bem interessante aqui, é quando Jesus, lá nos evangelhos, diz que ele foi, depois de ser batizado por João, ele foi direcionado, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele jejuou durante 40 dias. Aí, como nós podemos saber que Jesus jejuou? Porque está na Bíblia. Se ele estava sozinho no deserto, é porque logo a seguir esses 40 dias, ele comentou com seus apóstolos. E ali se viu a necessidade de eles escreverem, até mesmo para dar exemplo, porque tudo que Jesus fez foi um exemplo para todos nós. Então Jesus, ele nos deu exemplo já quando ele inicia o seu ministério, quando ele passa 40 dias ali no deserto, ele é tentado pelo Satanás quando ele sente fome. Ele sente fome. Então Jesus, logo a seguir, ele fala aos seus discípulos, mostra aos seus discípulos que ele passou esse período jejuando ali, para o início. Embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado 40 dias e 40 noites, o que eu falei com vocês no deserto, há muitas vezes fica sem comer por falta de tempo ministrando ao povo. Igual nós vamos ver lá em Lucas 6,31. Quer por passar as noites só orando sem comer, Marcos 6,46. Devemos reconhecer que ele e seus discípulos não observavam o jejum dos judeus de seus dias, exceto no dia da expiação, que Jesus cumpriu a lei, tá? Era costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana. E isso vai lá em Lucas, a referência é Lucas 18:12. Mas Jesus e seus discípulos não o faziam. Aliás, chegaram a questionar Jesus acerca disso, deles não jejuarem. Então, como eu falei com vocês acerca dos discípulos de João questionar Jesus, acerca deles não jejuarem, Jesus vai dizer assim, lá em Lucas 5:33-35, diz assim: disse-lhes eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, disse-lhes: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento? Enquanto está com eles o noivo, dias virão, contudo, que eles será tirado, ou seja, o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Ou seja, quando o noivo Jesus for tirado deles, aí sim começa, o jejum deles ali, tá? Então aqui o mestre mostrou não ser contra o jejum e disse que depois que ele fosse tirado do convívio direto dos seus discípulos, voltando ao céu, eles haveriam de jejuar. Jesus não se referiu ao jejum somente para os dias entre sua morte e ressurreição e reaparição entre os discípulos, e sim aos dias a partir da sua morte. Contudo, Jesus deixou bem claro que a prática do jejum, nos moldes em que havia em seus dias, era o que Deus esperava. Isaías 58:3, parte A, diz: por que jejuamos? E muitas vezes não eram atendidos. Então Deus depois vai falar que eles jejuam e não são atendidos porque eles fazem a prática errada. Aqui no 58, Isaías 58:3, Jesus vai dizer, Deus vai dizer aqui, lá em Isaías: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Tá? Então era uma exigência, então eles estavam jejuando da forma errada. Tá bom? Então, e agora? Qual o propósito
do jejum. Qual o propósito? O jejum sempre ele tem um propósito. Sempre tem um propósito, né? Então, qual o propósito? Não é mudar a Deus. O jejum ele tem um princípio específico. E qual é o princípio específico? A mortificação da carne. A mortificação da carne. Porque jamais nós vamos conseguir mudar algo, mudar a Deus, através do jejum. O jejum é para mudar a cada um de nós. E isso que é o interessante. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige nossa alma. Jesus deixou um ensino precioso acerca disso quando falava acerca do jejum. Ele fala aqui em Marcos 2,22, ninguém põe vinho novo em odres velhos, ao contrário, o vinho romperá os odres, e tanto de se perder o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ou seja, ninguém poderia colocar, já que o vinho fermentava, então ele não poderia colocar no odre velho, porque ao fermentar, o que aconteceria ia romper, iria se perder. Então o que Jesus está falando, o odre é o recipiente feito de peles de animais, tá? Que era devidamente preparado para que o vinho viesse a envelhecer, tá? Que ela vinha ressecar. Então ambos estariam juntos ali naquele momento. O vinho era o suco extraído da uva, que fermentava naturalmente dentro do odre. Portanto, quando o odre se fazia o vinho novo, era sábio colocá-lo no recipiente de pele, o odre, que não arrebentasse na hora em que o vinho começasse a fermentar. Então o melhor recipiente era o odre novo, tá bom? Então com essa ilustração, o que Jesus está querendo dizer? Jesus estava ensinando que o vinho novo que ele traria, ou seja, o Espírito Santo, deveria ser colocado em odres novos. Então, onde se coloca o vinho, que é o nosso corpo. A Bíblia está dizendo que o jejum tem o poder de renovar o nosso corpo. A Escritura ensina que a carne milita contra o espírito. E a melhor maneira de receber o vinho, o espírito, é dentro de um processo de mortificação da carne. Então, propósito primário do jejum é a mortificação da carne. Tá certo? É a mortificação. Então eu quero trazer algo aqui para você agora sobre o Velho Testamento. No Velho Testamento encontramos diferentes propósitos do jejum. Já que hoje no Novo Testamento, né, o grande propósito do jejum é a mortificação da nossa carne. Já no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, tinham sempre alguns motivos, alguns propósitos. Né? A consagração, né? O voto nazireu envolvia abstinência, jejum de determinados tipos de alimento. Número 6, 3 e 4. Arrependimento de pecados. Samuel e o povo jejuavam em Mispa como sinal de arrependimento dos seus pecados. 1 Samuel 7, 6. Certo? Deixa eu vir aqui para você os propósitos, né, que nós falamos aqui acerca do jejum. Mas luto, né? Davi jejuou, expressão de luto pela morte de Saul e Jonatas. Aflições, buscando proteção em situações de enfermidade e intercessão. Né? Daniel orando e jejuou pelo povo ali. Tá? Em Daniel 9, 3. Então nos evangelhos também, no Novo, também fala sobre algum propósito acerca do jejum. Preparação para a batalha espiritual, estar com o Senhor, preparar-se para um novo ministério. Então tudo isso é uma preparação da mortificação da carne. E tudo isso, amados, que nós fazemos, que Jesus deixou como exemplo, tanto a oração, que também nós vamos estar falando num vídeo específico sobre a oração. O que acontece, amados irmãos? Isso é para nos levar mais próximo de Deus, perto de Deus, mortificando a nossa carne que milita diariamente contra o nosso espírito. Então há uma luta diária de qual parte nós vamos alimentar, se a carne ou o espírito. Então muitas vezes quando o homem não consegue vencer alguma coisa, então ele vai jejuar, e nesse jejum que leva à mortificação da carne, o Espírito Santo ele toma uma proporção maior, traz Deus mais para perto dele, e assim como nós falamos sobre o odre, é cheio do Espírito Santo de Deus.
Então é algo específico, mesmo que a Bíblia não recomende, não nos obrigue a jejuar, mas é uma prática que Jesus fazia e deixou o exemplo para cada um de nós. Então nós devemos seguir sim o exemplo do Senhor Jesus. Tá certo? Então eu quero trazer para você agora algo interessante que você deve estar esperando até agora. Pastor, você só falou sobre alguns tipos de algumas coisas aí, mas o que eu quero saber, qual é a forma certa de jejuar? Então há diferentes formas de jejuar. Então eu quero trazer para você aqui aquilo que a Bíblia fala, das formas que ela fala. Eu não quero trazer 4, 5, 6, 7, várias... Não, eu quero trazer para você aquilo que a Bíblia recomenda de como deve ser o jejum. Primeiro deles, o jejum parcial. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente de alimentos. Tá certo? Então, em Daniel 10, 2 e 3, vai falar ali, né, sobre Daniel. Olha só que Daniel pede ali, e esse é o jejum parcial de Daniel. Tá certo? E hoje muitas pessoas têm esse exemplo. Mas o jejum de Daniel foi qual? Aqui. Naqueles dias, Daniel 10, 2 e 3 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrava na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Então ele se absteve de alguns alimentos. Tá certo? Se absteve de alguns alimentos. E não é errado. Não é errado. Muitas vezes as pessoas falam: mas em tal lugar as pessoas fazem assim, dessa forma, assim ou assado. Por quê? Quando nós falamos lá no início, muitas vezes as pessoas não têm a concepção, né, como é o correto, o certo, a maneira certa e correta de jejuar. Porque ela aprendeu de uma forma que alguém ensinou que seria daquela forma, daquela maneira. Então, um dos principais jejuns, e nós vamos falar de 3 aqui, né? E esse primeiro que eu falei com você, parcial, o que Daniel aqui fez, né? O profeta Daniel diz exatamente o que: ficou sem ingerir carne, vinho e manjar desejável. Provavelmente restringiu a uma dieta de frutas e legumes. Tá certo? Mas não sabemos ao certo, tá, o que ele ingeriu ali naquele período. O fato é que ele se absteve de alimentos, porém não totalmente de alimentos. Tá? E não é errado. Não, porque eu já vi pessoas falando: não, eu não aceito esse tipo de jejum. Então você está indo contra a Bíblia Sagrada. Você está indo de encontro à Bíblia Sagrada, meu amado irmão. Porque esse é bíblico, é bíblico. Eu vou trazer esses 3 exemplos de jejum que está na Bíblia, Tá certo? Então, ele se absteve de alguns alimentos, não sabemos quais alimentos ele jejuou. Em outras situações, Daniel parece ter feito um jejum normal, né? O que mostra que praticava mais de uma forma de jejum. Então você pode praticar essas 3 formas de jejum, que não tem problema algum, mas depende de cada um, da situação, amados irmãos. Porque uma coisa é o quê? Fulano mandou você jejuar. Não, você tem que sentir isso. O Espírito Santo tem que falar com você. Qual tipo de jejum? Porque você que sabe como você está. É a maneira que você sabe como você está. Então, o Espírito Santo vai falar com você. De quantos dias, como vai ser o jejum. Tá? Então você sabe como você está. Então você vai decidir. O Espírito Santo vai falar com você. Tá bom? Ao fim do período, o anjo do Senhor veio a ele e trouxe uma revelação tremenda, declarando que desde o primeiro dia, nós estamos falando do jejum de Daniel de 21 dias aqui. Tá certo? Desse jejum que ele fez. Agora, eu quero trazer o outro. Já falamos do primeiro, parcial. Agora, o jejum normal. E qual é o jejum normal? Qual é o jejum normal? É a abstinência de alimentos, mas com a ingestão de água. Não entendi. Esse é o normal? Mas eu achava que o normal, eu não poderia beber água. Não, o normal é esse. E esse, amados irmãos, é o jejum que Jesus praticou no deserto. É o jejum que Jesus praticou durante 40 dias. Porque de forma de homem ele praticou esse jejum ali, mesmo que seja de uma forma sobrenatural, mas a Bíblia fala ali que ele apenas, né? Eu quero ler aqui para você, que eu coloquei aqui, em Marcos 4:2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Mateus 4:2. Então a Bíblia fala que apenas ele não comeu, mas aí ele bebeu água.
tá certo? Então esse jejum normal é que você se abstém de alimentos e também você pode beber água, ingerir água, sem problema algum. Outro aqui, o terceiro agora, nós falamos parcial, o normal e agora o jejum total. É a abstinência de tudo, inclusive da água. Na Bíblia encontramos poucas menções de alguém ter jejuado sem água. E isso dentro do limite máximo de 3 dias. Porque até mesmo agora já fala sobre saúde, sobre o seu físico. Porque o ser humano, cientificamente, biologicamente, ele pode sobreviver apenas 3 dias sem água. Porque a água serve como para limpar, vamos dizer assim, o organismo, o nosso corpo é composto de água. Então ele vai desidratando. Então, em 3 dias, se você passar de 3 dias sem tomar água, sem beber água, o seu rins vai parar. Então, o recomendado sem água é 3 dias, tá certo? Mas, pastor, Moisés, 40 dias, ali eles estavam num estágio sobrenatural com Deus ali no Sinai, tá certo? Foi da forma que Deus fez. Elias comeu e bebeu e também de uma forma sobrenatural. A gente não pode pegar, eu vou ficar 40 dias sem beber água. Você não vai ficar 40 dias, você vai ficar a vida inteira sem beber água. Ou seja, porque você vai parar, você vai morrer, porque o teu corpo vai pedir isso, água. Tá? Então é esses 3 tipos que nós estamos falamos aqui, né? O jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. Parcial, né, que nós falamos de Daniel, o jejum normal, né, abstinência de alimentos, mas tomando água, e o total, você se abstendo de tudo, né? O parcial é aquele, você se abstém de alguns alimentos, tá certo? Então, qual é a duração do jejum? Qual é a duração certa do jejum? Aí que nós queremos saber. Quanto ao tempo que deve durar um jejum? A Bíblia não determina regras desse gênero, portanto, cada um é livre para escolher quanto, como e quando jejuar. Que eu falei com você. Você que determina, você que sabe da sua necessidade. Quando é que você vai jejuar? Quanto tempo você vai jejuar? E qual o jejum que você vai praticar? Tá certo? É você que determina. Mas a Bíblia fala acerca de tempos aqui, tá? Como nós falamos lá no início, né, que os judeus, eles jejuavam apenas um dia por ano, né, que era o dia da expiação. Já os fariseus jejuavam 2 dias por semana, tá? Mas agora nós vamos falar acerca de tempos aqui, que a Bíblia fala, né? Ela não está falando que tem que ser dessa forma, dessa maneira. Porque até mesmo você pode decidir, eu vou ficar tal dia e não tem nenhum desses dias aqui. A quantidade de dias aqui, tá certo? O dia da expiação. 3 dias, o jejum de Esté. 7 dias, o jejum de luto de Davi pela morte de Saul e Jonatas. 14 dias, o jejum involuntário de Paulo e quando ele estava lá no navio. 21 dias, o jejum de Daniel. 40 dias, o jejum do Senhor Jesus no deserto. Então você pode fazer fora disso aqui, porque aqui a Bíblia fala sobre isso. Então estamos falando referências bíblicas de duração de jejum dessas pessoas aqui. 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40. Mas você que determina qual jejum que você vai praticar, quando você vai praticar, tá certo? E a duração dele. Porque nós devemos ter um cuidado muito, mas muito grande, amados irmãos. Porque você não pode entrar em algo que você fez um voto com Deus e não terminar. A Bíblia chama de tolo aquele que faz o voto e não cumpre ao Senhor. Então, já que você conhece o organismo, você sabe como você quer fazer. Tá? O máximo que eu fiz de jejum foram 2 dias, 48 horas. 48 horas de jejum. Tá certo? 48 horas. Mas há pessoas que já conseguiram muito mais disso. Né? Então, 2 vezes já fiz esse jejum de 48 horas, já fiz de 24 horas, já fiz de 12 horas, já fiz de 6 horas, tá certo? Então você determina, e quando você determina? Tá? Quando você vai determinar? O tempo que você vai determinar? Tá? Eu estou passando para você aquilo que a Bíblia, com referências bíblicas aqui, o tempo que você vai fazer. Mas se você fizer um voto a Deus, cumpra. Amanhã eu vou fazer um jejum.
Cumpra. Segunda-feira que vem eu vou fazer um jejum. Cumpra. Qual o tempo? Você vai determinar. Porque para Deus você está fazendo algo para alcançar para você. Para você, amados irmãos. Tá certo? Para você. Acerca do jejum prolongado, né, há uma recomendação, né, uma recomendação de que você, como eu falei agora, você tem que saber o tempo certo e correto que você vai jejuar. Né? Você conhece o organismo, quanto tempo você sabe, vai passar. É claro que quando a gente faz um voto a Deus de jejuarmos, o que acontece? Você fica tentado a comer, né? Vem o vizinho, tá fazendo algo lá já de manhã cedinho, já vem aquele cheiro, entra e aí já vai pro seu estômago. É uma coisa terrível quando você determina fazer algo para Deus. Isso é terrível, amados irmãos. Mas quando você põe um propósito firme e durante aquele dia, durante aquele momento, durante aquelas horas você vai estar jejuando. Então, quando nós falamos aqui cerca de jejum, amados irmãos, quero lembrar que eu deixei passar aqui, me perdoe, né, que algumas pessoas falam, eu não jejum porque eu preciso tomar remédio. Então você toma um remédio, mas aí você pode fazer um jejum e se alimentar, e aí ficar um período. Nós estamos falando aqui porque geralmente nós fomos ensinados ao quê? De meia-noite ao meio-dia. De meia-noite às 6 da tarde. De meia-noite à meia-noite. Mas nós estamos falando aqui de um jejum, né, parcial, de jejum total. Tá? Que você pode escolher um tempo, até mesmo jejum normal, ou seja, ingerindo água. Ah, mas eu não posso tomar o remédio sem comer alguma coisa. Você come. Qual hora que você vai tomar o remédio? Vamos dar um exemplo aqui. 9 horas da manhã. Você se alimenta, toma o seu remédio, você vai até o horário do outro remédio. Entendeu? Mas, não posso ficar se alimentar. Então não tente a Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não pode ficar sem tomar remédio, não faça nenhum tipo de jejum. Tá certo? Eu não quero incentivar você aqui, amados irmãos, tá? A fazer algo que você não pode. Porque aí já é questão de saúde. Tá certo? Porque a gente não pode fazer sacrifício de tolo. A gente não pode tentar a Deus. Não pode tentar a Deus. Tá bom? Então você faz o jejum até quando você quiser. Tá? É quando você quiser. Quando você determinar, como eu falei, você sabe da sua necessidade. O que você está precisando. O que você precisa tirar para agradar a Deus. Porque o jejum é para nos mudar. Para a gente ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio da presença do Senhor, nosso Deus. Tá bom? Então, quando você jejuar, escolha uma dessas 3 formas. O tempo você que determina. Você sabe o que você precisa. Até onde você pode ir. Tá certo? Espero ter ajudado você. No próximo vídeo nós vamos estar falando acerca de outro assunto. Mas vamos aprender. Vamos aprender em nome de Jesus. Então, não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal. Pastor Antônio Paulo, né? Acesse lá nossas mídias sociais, né? Instagram, né? pr.Antônio Paulo, no Facebook também, Antônio Paulo. Se inscreva lá, mande lá uma solicitação, porque para você poder sempre estar participando desses nossos estudos que nós vamos começar agora colocando lá, tá? Então, se inscreva, mande, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus os abençoe, né? Deus te guarde, guarde a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, querendo Deus.